Salve a todos! Que a força da Cabala esteja com todos. Nesse vídeo falaremos sobre a jornada da alma e as revelações da Cabala sobre vida e morte. No livro de Gênesis. O relato desta passagem da Cabala reflete a ideia de que Deus nos deu livre-arbítrio. Deus criou Adão e Eva com a capacidade de tomar decisões e escolher o que fazer, mas exigiu que eles obedecessem a certas leis, como não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência deles resultou na queda do homem e levou à necessidade de redenção. Portanto, a passagem de Gênesis destaca a importância do livre-arbítrio, mostrando que Deus nos dá a liberdade de escolha, mas nos responsabilizamos por nossas escolhas. Deus criou o homem com a capacidade de discernir entre o bem e o mal, mas também lhe deu a responsabilidade de escolher a melhor opção. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a capacidade do homem de optar livremente entre o certo e o errado. Ao proibir que Adão e Eva comessem do fruto da árvore, Deus estava lhes dando a oportunidade de mostrar que eles eram capazes de fazer a escolha certa. Deus disse que, se Adão desobedecesse, ele morreria. A desobediência de Adão é o que causou a morte do homem, pois ele foi expulso do jardim e teve que se submeter ao trabalho duro e à morte. A desobediência de Adão também trouxe outras consequências, como o pecado e a separação. As consequências da desobediência de Adão foram devastadoras. A desobediência trouxe consigo consequências para toda a humanidade, como a morte, a separação de Deus, a luta interna, a dor e a desorientação. A desobediência de Adão introduziu o pecado no mundo, que é a raiz de todos os sofrimentos, maldições e problemas que a humanidade enfrenta até hoje. A desobediência de Adão trouxe consigo a separação da humanidade de Deus, o desconhecimento do seu amor e a incapacidade de experimentar a sua plenitude no nosso relacionamento com Ele. O pecado também trouxe consigo a separação entre nós e os nossos semelhantes, a luta interna e a incapacidade de alcançar a plenitude e a verdadeira felicidade. Como resultado do pecado, todos os seres humanos tiveram que enfrentar a morte. A Cabala ensina que não havia ninguém que fosse imune ao pecado. Todos nós recebemos a condenação de Adão e experimentamos a consequência de sua desobediência. O pecado de Adão foi desobedecer a Deus, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que Deus havia proibido. A desobediência levou à morte, pois Deus havia dito que quem desobedecesse morreria. Deus também disse que a morte entrará no mundo como consequência do pecado, o que significa que a morte não existia antes de Adão pecar. Todo aquele que pratica o pecado também pratica a iniquidade, e o pecado é a iniquidade. Se Adão tivesse sido obediente a Deus, ele e toda a humanidade não teriam o pecado e nunca saberiam o que é morrer. Deus criou Adão com a capacidade de tomar decisões, mas esperava que ele escolhesse obedecer. Ao desobedecer a Deus, Adão e sua esposa, Eva, cometeram o primeiro pecado. Como resultado, toda a humanidade foi afetada pelo pecado original. A desobediência de Adão trouxe sobre a humanidade a morte, a separação de Deus e a condenação eterna. No entanto, no Éden, Deus deu a Adão e Eva a opção de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que resultou na entrada do pecado no mundo e na morte. A morte tornou-se inevitável para todos os seres humanos desde então, mas Deus não desistiu de nós. Para restaurar a humanidade, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para derrotar o pecado e a morte. Através de sua morte e ressurreição, Jesus nos deu a chance de viver para sempre. Aqueles que creem em Jesus terão acesso à vida eterna. A Cabala ensina que a morte é parte essencial da vida e que é necessária para que a alma possa se libertar e completar sua jornada. Ela nos ensina que, embora a morte possa ser trágica e dolorosa, não devemos temê-la, pois ela nos permite nos libertar de nossas limitações e alcançar a verdadeira cura. A Cabala nos ensina que a morte é um processo de transformação e que podemos aproveitar esse momento para nos reconectar com nossa essência. Ela também nos ensina que, enquanto a morte traz consigo tristeza e dor,
ela também nos oferece a oportunidade de nos reconectar com aqueles que nos amamos e nos lembram da nossa força interior. A maioria das pessoas acredita que, de alguma forma, algo de nós continua vivendo depois da morte. Algumas pessoas acreditam que nossas almas ou espíritos sobrevivem e são capazes de se comunicar com outras pessoas, enquanto outras acreditam que nossos pensamentos, memórias e personalidade são perpetuados de alguma forma. Algumas religiões acreditam que nossas almas sobrevivem e podem reencarnar em outros corpos. Enquanto isso, outras acreditam que nossas almas vão para um mundo após a vida. A verdade é que não há provas diretas para apoiar qualquer uma dessas ideias, então a resposta final sobre o que acontece depois da morte permanece um mistério. Eles acreditam que a alma é imortal e que ela viaja para outra dimensão quando nossos corpos morrem. Eles acreditam que a alma tem a chance de evoluir para um estado mais elevado de consciência, e que a reencarnação pode ajudar nisso. Acreditam que a nossa alma é parte de um espírito maior e que tem a capacidade de nos conectar com ele. Acreditam que somos parte de uma grande alma coletiva, com o qual podemos nos conectar através da meditação, oração e contemplação. Deus não mentiu para Adão. Deus deu a Adão uma advertência de que, se ele comesse do fruto proibido, morreria. No entanto, Adão decidiu ignorar este conselho e comeu do fruto proibido, resultando no pecado e na consequência da morte. Deus não mentiu para Adão, Deus apenas lhe deu um conselho que Adão decidiu ignorar. A morte seria natural e inevitável, e não haveria necessidade de um Salvador para nos salvar de nossos pecados, pois a morte não seria o resultado do pecado. Isso contradiz o ensino cristão de que o pecado é o que nos separa de Deus e é o que causa nossa morte. A Cabala também ensina que a verdade de Deus é eterna e que sua palavra é inalterável. Ela ensina que Deus nunca falhará em cumprir sua palavra, e que ele nunca mentirá ou enganará seu povo. Ela faz questão de deixar claro que Satanás é o único mentiroso, e que ele é o inimigo de Deus. Já que cada pessoa tem sua própria crença sobre o que acontece depois da morte. Algumas pessoas acreditam que a alma vai para um lugar melhor, enquanto outras acreditam que o indivíduo simplesmente deixa de existir. Algumas religiões acreditam que o indivíduo vai para um lugar diferente, dependendo de suas ações enquanto estava vivo. Enquanto não há nenhuma maneira de provar o que realmente acontece depois da morte, as pessoas continuam a buscar respostas para essa questão. O ensino da Cabala é bem claro. A Cabala é uma disciplina muito antiga e complexa, de modo que não há uma resposta clara para a pergunta. Depende da abordagem escolhida e do professor responsável. Alguns professores ensinam Cabala de forma clara e acessível para alunos iniciantes, enquanto outros se concentram mais nos assuntos mais profundos e complexos. A palavra hebraica nefesh se refere a uma criatura que respira, ou seja, ao próprio homem, e não a outras criaturas vivas, como animais ou plantas. O relato de Gênesis descreve a criação do homem como um ato único e distinto da criação de outras formas de vida que existem na Terra. Deus deu ao homem o dom precioso de vida, e isso o torna único entre todas as outras criaturas. De acordo com a Cabala, a alma humana é composta de diferentes aspectos, cada um dos quais pode se desenvolver ou regredir ao longo do tempo. Estes aspectos também podem ser aprimorados ou desenvolvidos de acordo com as ações e escolhas que os humanos fazem ao longo de suas vidas. É importante notar que, apesar de a alma humana não ser imortal, ela pode atingir um estado de consciência que transcende a morte física. Assim, a alma humana pode atingir a eternidade e ser parte de um universo mais vasto do que o físico. No entanto, a Cabala ensina que a alma é uma energia divina que anima o corpo humano e que existe desde a criação dos mundos. Esta energia está ligada ao Ein Sof, ou infinito, e, portanto, não tem começo nem fim. Além disso, a Cabala também ensina que a alma tem uma jornada, que é o processo de evolução e desenvolvimento pessoal que é necessário para alcançar a plenitude. A alma é então encorajada a desenvolver seus potenciais divinos através da prática de boas ações e de serviço ao próximo. Em suma, a Cabala acredita que a alma é imortal,
mas ela precisa passar por um processo de evolução para se realizar plenamente. A Cabala é uma tradição judaica que tem como objetivo a compreensão dos segredos da Torá e a conexão entre o Criador e a humanidade. Ela se concentra em explicar os métodos de Deus para criar o universo, e como esses métodos podem ser usados para alcançar o propósito divino. Embora a Cabala se concentre em explicar e compreender o propósito divino, ela não faz afirmações sobre a existência de uma alma imortal. No Egito Antigo, as pessoas acreditavam que a morte não era o fim de tudo, mas apenas a transição para uma nova vida. Acreditavam que, se uma pessoa morresse, ela poderia ser ressuscitada e, assim, viver para sempre. Esta crença foi incorporada em várias religiões antigas e modernas, que acreditam que a alma humana é imortal e que todos os seres humanos viverão eternamente. Esta crença na imortalidade da alma foi adotada por várias religiões ao longo dos séculos, incluindo o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e o hinduísmo. A crença na imortalidade da alma é uma importante parte dessas religiões e é ensinada como um dos princípios centrais. Um conhecimento falsificado aflora mundo afora. Infelizmente, o ensino falso se espalha de diversas maneiras. Por exemplo, pode ser disseminado através de sites e plataformas de redes sociais, que permitem que os usuários compartilhem informações incorretas. Outra forma comum de disseminação é através de mensagens de texto ou e-mails, que podem incluir informações imprecisas ou enganosas. Além disso, o ensino falso também pode ser espalhado por meio de professores mal informados, que podem ensinar aos alunos fatos falsos que eles acreditam ser verdadeiros. Os egípcios acreditavam que as almas de seus antepassados viviam eternamente e que eles poderiam ser invocados para interceder por seus descendentes. Eles também acreditavam que suas almas viveriam em algum outro lugar após a morte e que eles poderiam retornar à terra por meio de seus corpos mumificados. Os egípcios eram frequentemente enterrados com seus bens materiais, pois acreditavam que precisariam deles para viver bem na vida após a morte. Os babilônios acreditavam que a alma era imortal e que quando uma pessoa morria, ela se unia aos deuses e podia viver uma vida eterna. Eles acreditavam que a alma podia viajar para outras dimensões, como o submundo, e podia se reunir com outras almas para conversar e dar conselhos. Eles acreditavam que as almas eram responsáveis por todas as ações e que se alguém cometesse um crime, a alma seria punida. Ao longo do século, muitos filósofos gregos, incluindo Platão e Aristóteles, estudaram e discutiram o ensino de Pitágoras. Seu ensino influenciou a filosofia grega, especialmente o estoicismo. O ensino de Pitágoras também influenciou a ciência moderna, pois muitos de seus princípios matemáticos foram usados por cientistas modernos. Ele também foi um dos pioneiros no estudo da astronomia, da música e da geometria. O que é estoicismo? O estoicismo é uma filosofia antiga que enfatiza a tolerância às circunstâncias desfavoráveis, a virtude como o mais importante aspecto da vida e a resistência a paixões negativas como ira, cobiça e medo. O estoicismo ensina que a única forma de alcançar a felicidade é praticando a virtude e aceitando o que a vida nos dá. Os estoicos acreditavam que a vida era uma jornada em direção à sabedoria e à autodisciplina, e que a vida em si não era o mais importante, mas sim o que fazíamos com ela. As principais ideias do estoicismo levaram à criação de um conjunto de princípios éticos que ainda são seguidos hoje em dia. Acreditavam que os seres humanos eram criados à imagem e semelhança de um Deus supremo, e que tinham a responsabilidade de viver de acordo com a vontade desse Deus. Alguns filósofos gregos criaram escolas de filosofia que se concentravam na busca do significado da vida, algo que eles acreditavam estar relacionado à vontade divina. Esta crença foi adotada por muitas pessoas na Grécia, que a usavam como guia para viver suas vidas, acreditando que tudo o que faziam deveria ser feito de acordo com os desejos de um Deus supremo. Os essênios acreditavam que a alma tinha a capacidade de reencarnar, enquanto os fariseus acreditavam que a alma permanecia em um estado de sono até o dia do juízo final.
Ambos ensinavam que o bem ou o mal que fizemos durante a vida afetariam a maneira como nosso destino é determinado depois de morrer. Esta crença foi compartilhada por muitas outras seitas judaicas na época. A verdade os libertará. A verdade pode realmente libertar uma pessoa, pois ela te dá o conhecimento necessário para tomar decisões informadas em sua vida. A verdade também pode ser libertadora porque ao compreender a verdade sobre qualquer situação, você não precisa mais se preocupar com as suposições e sugestões dos outros. Além disso, a verdade também nos liberta de qualquer medo de desconhecido, pois sabemos exatamente o que está acontecendo e como lidar com isso. Por fim, a verdade nos liberta das mentiras e omissões que nos impedem de progredir em nossa vida. A Cabala, por outro lado, acredita firmemente na existência de uma realidade superior, mas que deve ser compreendida através de estudos contínuos e observação. Não acredita que possamos controlar ou influenciar a realidade ao nosso redor através de práticas místicas ou magia. A Cabala também acredita que a alma é imortal, mas que isso é algo que só se pode compreender através de estudos profundos e meditação. A verdade que Jesus se refere é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, a verdade de Sua palavra nos liberta do medo, da ansiedade e da tristeza, e nos dá paz. Ele nos ajuda a entender o propósito e o plano que Ele tem para nós, e nos dá esperança e uma nova perspectiva. Quando confiamos nele e seguimos Sua palavra, Ele nos dá forças para enfrentar qualquer desafio que possamos encontrar e nos capacita para viver vidas abundantes, livres de culpa e vergonha. A Cabala é uma doutrina mística judaica que inclui a interpretação simbólica dos ensinamentos bíblicos. Ela incentiva o estudo da lei divina e da espiritualidade, e destaca o poder da oração e meditação. A Cabala é uma ferramenta para a jornada espiritual, e é usada para aprofundar a conexão pessoal com Deus. Estudar as verdades da Cabala nos ajuda a entender as verdadeiras intenções de Deus e nos liberta das interpretações erradas de muitas religiões. Esta imagem mostra que a morte não é o fim, mas apenas a passagem para um novo estágio de existência. A Cabala ensina que a morte é apenas uma passagem para um novo estágio de consciência, que é o que acontece depois da morte. Ela nos dá a esperança de que, mesmo depois de morrermos, seremos lembrados e que nossa alma seguirá em frente. Deus planejou para as pessoas passarem a eternidade na Terra. De acordo com Gênesis, o plano de Deus para o homem é que ele se multiplicasse e enchesse a Terra. O plano de Deus é que as pessoas vivam para sempre na Terra. Entretanto, quando o pecado entrou no mundo, o homem perdeu a sua imortalidade e passou a ter uma vida finita. A Bíblia nos diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Porém, Deus nos deu a esperança de que um dia nós seremos restaurados à vida eterna. No entanto, Deus não desistiu de seu plano original. Ele providenciou um meio para nossa reconciliação, enviando seu Filho para morrer em nosso lugar. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, Deus nos ofereceu a chance de viver para sempre aqui na Terra, como seus filhos obedientes. Quando aceitamos a salvação pela fé, recebemos a vida eterna. E mesmo quando morremos, nossa alma viverá para sempre com Deus. A Bíblia confirma esta verdade, dizendo: o justo possuirá a terra e habitará nela para sempre. A promessa está no versículo seguinte: os ímpios serão cortados da terra e os perversos serão arrancados dela. A Bíblia oferece a esperança de que aqueles que são justos e obedientes à vontade de Deus terão a oportunidade de possuir a terra para sempre. A palavra Nefesh é traduzida como alma vivente na versão Almeida da Cabala, que foi revista e corrigida. Esta palavra se refere à energia vital ou essência da vida, que é a fonte da consciência e da espiritualidade. É a alma que dá sentido às experiências humanas e que nos mantém conectados às forças espirituais que regem o universo. Em hebraico bíblico, a palavra traduzida como ser vivo é Shai. Esta palavra tem o sentido literal de viver ou vida. A tradução literal de Shai para o inglês moderno, portanto, seria viver.
No entanto, a tradução ser vivo é mais apropriada para compreender o significado desta palavra quando usada na Bíblia. Podemos mesmo viver para sempre? Não. A verdade é que não há nenhuma prova de que possamos viver para sempre. A maioria dos cientistas acredita que a morte é inevitável. No entanto, alguns acreditam que a ciência pode ajudar a prolongar a vida humana significativamente. Por exemplo, algumas pesquisas estão sendo feitas sobre tratamentos que podem potencialmente reverter ou reduzir os efeitos do envelhecimento. No entanto, isso ainda está longe de se tornar uma realidade. Vamos concluir esse vídeo. Agradecemos a todos. Não esqueça de inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo. E que a força da Cabala fique com todos.